Continuando na leitura do capítulo 2, subtítulo: Pouco esforço, alto risco. No mindset de crescimento, é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há uma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. Quando isso acontece, o eu poderia ter sido é muito doloroso e nada reconfortante. Poucas mulheres norte-americanas entre as décadas de 30 e 50 tiveram mais êxitos do que Claire Boothe Luce, famosa como escritora e dramaturga, 2 vezes eleita deputada. Ela chegou a ser embaixadora na Itália. Realmente não compreendo a palavra do sucesso, disse ela certa vez. Sei que as pessoas a usam a meu respeito, mas não a compreendo. Sua vida pública e suas tragédias pessoais impediam-na de voltar à sua maior paixão, escrever para o teatro. Teve grande sucesso com peças como The Woman, mas como figura pública não podia estar produzindo peças picantes e sexy. Em sua opinião, a política não proporcionava o esforço pessoal criativo a ela, a que ela dava o máximo valor. E olhando para trás, ela não se perdoava por não ter seguido sua paixão pelo teatro. Muitas vezes pensei, disse ela, que se tivesse de escrever uma autobiografia, o título seria Autobiografia de uma Fracassada. Billie Jean King diz que tudo se resume ao que você quer ver e dizer a respeito do passado. Concordo com ela. Você pode olhar para trás e dizer, eu podia ter sido, polindo seus dons desperdiçados como se fossem troféus. Também pode olhar para trás e dizer, dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Pense no que você quer ver e dizer em relação ao seu passado e, em seguida, escolha seu mindset. Outro subtítulo: Transformar conhecimento em ação. É claro que as pessoas de mindset fixo leram livros que dizem sucesso significa ser o melhor de você mesmo e não ser melhor do que os outros. O fracasso é uma circunstância e não uma condenação. O esforço é a chave do sucesso. Mas não podem colocar essas ideias em prática porque a base do seu mindset, a crença em traços imutáveis, lhes diz algo completamente diferente. Que o sucesso significa ser mais bem dotado do que os demais, que o fracasso realmente nos classifica e que o esforço é para aqueles que não conseguem êxito por meio do talento. Perguntas e respostas. A esta altura, você provavelmente tem algumas perguntas a fazer. Vamos ver se consigo responder a algumas delas. Pergunta: se as pessoas acreditam que suas qualidades são imutáveis e se mostraram inteligentes ou talentosas, por que precisam estar constantemente provando isso? Afinal, depois que o príncipe demonstrou sua bravura, ele e a princesa foram felizes para sempre. Ele não precisava matar um dragão por dia. Por que as pessoas com mindset fixo não cumprem sua prova e depois vivem felizes para sempre? Porque todos os dias surgem dragões novos e maiores, e à medida que as coisas ficam mais difíceis, talvez a capacidade provada ontem não esteja à altura do perigo de hoje. Talvez essas pessoas fossem suficientemente inteligentes para entender álgebra, mas não cálculo integral. Talvez fossem bons jogadores de beisebol nas categorias inferiores, mas não nas principais. Talvez fossem bons jornalistas no jornal da escola, mas não no New York Times. Por isso, estão sempre correndo para constantemente se provar. Mas para onde vão? Para mim, estão sempre correndo sem sair do lugar, colecionando afirmações contínuas, mas não necessariamente chegando aonde desejam. Você conhece esses filmes em que o personagem principal um dia acorda e percebe que a sua vida não valeu a pena? Ele sempre passou à frente dos demais, sem melhorar, sem aprender e sem se importar com os outros. Meu preferido é O Feitiço do Tempo, o que passei muito tempo sem assistir, porque eu não gostava do título. No filme, Bill Murray não apenas acorda um dia e recebe um recado, ele precisa repetir muitas vezes esse dia a fim de entendê-lo. Phil Connors, que é o Murray, é um homem do tempo de uma estação local em Pittsburgh
que é mandado para Pennsylvania, na Pensilvânia, a fim de cobrir a cerimônia do Dia da Marmota. No dia 2 de fevereiro, uma marmota é retirada da toca. Se ela enxergar sua própria sombra, acredita-se que o inverno ainda durará mais 6 semanas, senão a primavera virá rapidamente. Phil, que se considera um ser superior, sente absoluto desprezo pela cerimônia, pela cidade e pelo seu povo, caipiras e retardados. E depois de deixar suas opiniões bem claras, planeja sair de Pennsylvania o mais rápido possível. Isso, porém, não acontece. Uma tempestade de neve cai sobre a cidadezinha e ele é obrigado a permanecer ali. Quando acorda no dia seguinte, é novamente o dia da marmota. A mesma canção de Sonny e Cher, I Got It Babe, toca no rádio relógio e o mesmo festival da marmota está pronto para começar. Isso ocorre de novo e mais uma vez. No início, ele utiliza o que sabe para levar adiante sua agenda costumeira, fazer os outros de tolos. Como ele é o único a reviver aquele dia, é capaz de conversar com uma mulher num dia e utilizar a informação obtida para enganá-la, impressioná-la e seduzi-la no dia seguinte. Está no paraíso do mindset fixo. Consegue repetidamente provar sua superioridade. Mas, depois de inúmeros dias iguais, percebe que não está conseguindo nada e tenta o suicídio. Bate com o carro, tenta eletrocutar-se, atira-se de um campanário, atravessa na frente de um caminhão. Sem saída, finalmente compreende que poderia estar utilizando aquele tempo para aprender. Começa a ter aulas de piano. Lê vorazmente. Aprende escultura do gelo. Descobre pessoas que precisam de ajuda naquele dia. Um menino que cai de uma árvore, um homem que se engaja com bife e começa a auxiliá-las, afeiçoando-se a elas. Em pouco tempo, o dia já não é mais suficientemente longo. Somente quando se completa a mudança de mindset é que ele se liberta do encantamento. Pergunta: os mindsets são partes permanentes na estrutura de uma pessoa ou é possível modificá-los? Os mindsets são uma parte importante de sua personalidade, mas você pode modificá-los. Simplesmente tomando conhecimento da existência dos dois mindsets, pode-se começar a raciocinar e reagir de novas maneiras. As pessoas me dizem que começam a se ver dominadas pelo mindset fixo, perderam a oportunidade de aprender, sentindo-se rotuladas por um fracasso ou desanimando diante da exigência de um grande esforço. Nessas ocasiões, passam para o mindset de crescimento, garantindo que enfrentarão um desafio, aprenderão com o fracasso ou prosseguirão com seus esforços. Depois que eu e meus alunos de graduação descobrimos os mindsets, eles, às vezes, me surpreendiam no mindset fixo e me censuravam. Também é importante compreender que, mesmo quando os indivíduos têm mindset fixo, nem sempre estão nesse mindset. Com efeito, em muitos de nossos estudos, colocamos as pessoas no mindset de crescimento. Dizemos a elas que é possível aprender determinada habilidade e que a tarefa que lhes demos trará essa oportunidade. Ou pedimos que leiam um artigo científico que lhes ensina o mindset de crescimento. O artigo descreve pessoas que não possuíam uma capacidade inata, mas que desenvolveram habilidades extraordinárias. Essas experiências transformam os participantes de nossas pesquisas em gente que pensa segundo o mindset de crescimento, pelo menos no momento, e que também age como tal. Mais adiante, há um capítulo que trata exclusivamente da mudança. Nele, descrevo pessoas que se modificaram e programas que desenvolvemos para operar a mudança. Outra pergunta. Perceba em mim os dois mindsets. É possível ser meio a meio? Todos nós temos elementos de ambos. Tenho falado deles como se excluísse o outro apenas para simplificar. Também é possível alguém ter diferentes mindsets em campos diferentes. Posso acreditar que minha capacidade artística é imutável, mas que minha inteligência pode ser desenvolvida. Ou então, que minha personalidade é fixa
mas minha criatividade pode se desenvolver. Nossa conclusão é que, qualquer que seja o mindset adotado por uma pessoa em determinada área, será esse o que a guiará nessa área. Outra pergunta. Com toda essa crença, com toda essa sua crença no esforço, está dizendo que, quando uma pessoa fracassa, a culpa é dela, por não ter se esforçado suficientemente? Não. É verdade que o esforço é fundamental. Sem ele, ninguém é capaz de ter sucesso por muito tempo. Mas, sem dúvida, não é a única coisa que existe. As pessoas têm recursos e oportunidades diferentes. Por exemplo, quem tem dinheiro, ou pais ricos, possui uma rede de proteção. Pode correr mais riscos e levar mais tempo na busca do sucesso. As pessoas que têm facilidade de acesso a uma educação de qualidade, as que dispõem de uma rede de amigos influentes, as que sabem se colocar no lugar certo no momento adequado, todas elas têm melhor probabilidade de ver seus esforços recompensados. O esforço dos ricos, dos instruídos e dos que têm conexões funciona melhor. Pessoas que dispõem de menos recursos, apesar de seus esforços, podem descarrilhar com maior facilidade. A fábrica da cidadezinha natal, onde determinado indivíduo trabalhou a vida inteira, acaba fechando. E agora? O filho fica doente e ele afunda em dívidas. Perde a casa. A esposa foge com as economias do casal e ele fica com os filhos e as contas a pagar. Adeus às aulas noturnas. Antes de julgarmos, lembremos-nos de que o esforço não chega a ser tudo e que os esforços não são iguais. Continuo no próximo vídeo.